Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como é que foi a vossa semana? Para mim é um prazer estar de volta junto com todos para ministrar mais uma aula sobre um tema relacionado a esse quarto trimestre de 2020, que está bem interessante. Começamos no domingo passado sobre essa nova temática, que nos fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Desta feita, a lição de número 2, que tem por título Quem era Jó? Será muito importante que você participe comigo. Eu quero chamar a sua atenção que na descrição do vídeo tem todos os links relacionados às nossas redes sociais. Você pode também estar acessando o canal para assistir às aulas anteriores, para observar todo o conteúdo, todo o material que tem disponível lá. Se você ainda não assinou, assine. Ative o sininho das notificações, deixe os seus comentários, dê o seu like ou dislike. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão deste canal e, consequentemente, a propagação do Evangelho de Cristo através desta ferramenta. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a lição para que você possa acompanhar junto comigo. Vá destacando, vá fazendo as suas anotações, vá comparando tudo que está sendo mostrado e que está sendo dito com o que nos traz o texto bíblico, para que você possa amadurecer no conhecimento, para que você possa crescer junto comigo nesse assunto que é de grande valia para a nossa edificação espiritual. Vem conosco para mais uma aula, será muito bom. Quem era Jó? Vamos ver o que nos diz o texto áureo dessa lição? Jó, capítulo 1, verso 1. Quero lembrar a vocês que na lição de número 1, eu dei uma introdução acerca do livro de Jó, falando acerca do seu estilo literário, falando acerca do assunto que está sendo abordado nesse livro, falando acerca do personagem principal, falando acerca da teologia a qual iremos estudar no decorrer de cada lição relacionada ao livro de Jó. Então, se você tiver curiosidade, vai ser muito importante você também se debruçar nessa primeira lição, porque ela fala de um panorama geral acerca desse livro. O texto áureo está em Jó capítulo 1, verso 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Olha que interessante. Vamos para a verdade prática. O que é que nos diz lá? Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura diária de segunda a sábado nos traz assuntos relacionados à temática da lição. Eu sempre reitero isso para você, meu ouvinte. É importante que você faça essa leitura e você pode até utilizá-la como seu devocional. Então, cada dia você lê o versículo referência da leitura diária e vai estar enriquecendo o seu conhecimento acerca do tema da lição e vai estar em contato diário também com as Sagradas Escrituras. Na segunda, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Na terça, um homem com uma família sólida. Na quarta, um homem materialmente próspero. Na quinta, um homem com uma família festiva. Na sexta, um homem de uma vida piedosa. E no sábado, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Olha que interessante. Tudo isso relacionado ao livro de Jó, a figura desse personagem muito importante no panorama bíblico, que foi o patriarca Jó. A leitura bíblica em classe está nesse mesmo livro, no capítulo 1, versos do 1 ao 5, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ao todo 10. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes
em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Olha que interessante. A leitura bíblica nos traz aí o assunto base sobre o qual iremos tratar. Os hinos sugeridos para essa lição são os 61, 133 e 236 da harpa cristã. O objetivo geral é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Olha que interessante. Os objetivos específicos são mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus, e um terceiro aspecto, destacar a piedade pessoal de Jó como um modelo para os crentes. Então, queridos e amados ouvintes, participantes, telespectadores desse canal, veja que a temática é muito interessante. Iremos traçar todos esses objetivos, passear por eles, para que haja uma compreensão muito clara acerca daquilo que o autor nos traz nessa lição tão maravilhosa, cujo comentarista é o pastor Josué Gonçalves, ou melhor dizendo, José Gonçalves. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Foi um homem diferente não em natureza, pois era igual aos demais. Todavia, era distinto na espiritualidade. As suas ações demonstram isso. A sua postura demonstra isso. A sua trajetória de vida demonstra isso. Então, Jó, na prática, exterioriza o que era o seu caráter e o seu nível de relacionamento para com o Deus que ele servia. O tópico 1, o autor nos traz um homem de caráter irretocável. O primeiro aspecto, ele era íntegro, sincero. Historicamente, se formos olhar na cultura romana, sincero é aquele que não tem cera, ou seja, que não tem no seu rosto aquelas máscaras que eram utilizadas para contracenar diante de alguma peça que seria apresentada ao público. Essas peças eram compostas de cera e eram colocadas nos rostos dos personagens, dos artistas, e aquilo trazia uma ideia de que estava ali uma pessoa por trás de um personagem que estava sendo incorporado. Então a palavra sincera vem dessa raiz, sem ser, ou seja, sem a máscara, despido, expondo a própria pessoa como ela é. Era característica de Jó, sincero, sem cera. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta. Era o inverso de Jó. Jó tinha características de bom caráter, porque a sua conduta exteriorizava aquilo que ele tinha dentro de si. Ele não era um homem sem pecado, porque todo homem é pecador. Mas ele tinha um caráter irretocável, porque tinha sinceridade perante Deus. No primeiro versículo do livro, nós podemos observar que o autor sagrado traz alguns adjetivos que caracterizam o caráter de Jó. E vale a pena destacar isso. Ele não era apenas íntegro, ele tinha outras características. Então podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e para com os homens. Uma outra característica, ele era reto, ou seja, justo, direito. Aquele que possui um caráter irrepreensível. Então ele era justo, reto, direito, se comportava de maneira irrepreensível. Quando nós lemos acerca das características do caráter de Jó, isso nos traz uma memória acerca do que nos diz a palavra de Deus no Salmo capítulo 1.
aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. É característica de homem que tem caráter, de homem que é íntegro, sincero, de homem que é reto, que anda na direção conforme Deus estabeleceu que ele andasse, nem olhando para a direita, nem olhando para a esquerda, nem retrocedendo, mas seguindo o caminho na direção que foi estabelecida, que foi proposta para ele. Uma outra característica é que ele era temente a Deus e se desviava do mal. Assim era a descrição de Jó. Aí eu quero meditar no que diz aqui o autor quando ele traz do hebraico os termos sur e yari, que traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e que evitava o mal. Então perceba, Jó temia a Deus e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a que se refere esse temor? A reverência. Se refere a saber como se portar diante de um Deus que é soberano, diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é maior, diante de um Deus que tudo cria, sustenta e governa. Uma outra característica é que ele se desviava do mal, ou seja, ele se propunha a fazer o que era bom, ele se propunha a estar do lado do bem. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 7, a Bíblia nos fala neste versículo que aquele que teme ao Senhor se aparta do mal. Por quê? Porque ele tem o discernimento de que o bem é um atributo de Deus e que se ele pratica o bem, ele está de acordo com aquilo que Deus requer dele. E quando falamos sobre mal na Bíblia Sagrada, é importante frisar que o apóstolo Paulo nos trouxe uma advertência muito interessante. Ele diz: fugir da aparência do mal. Eu sempre digo que mal se corta pela raiz. Nós temos que proceder em relação ao mal de acordo com o que a Bíblia nos instrui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, porque o diabo representa a figura do próprio mal. E se nós estamos prezando pelo bem, nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Olha as características desse patriarca de grande destaque na Bíblia Sagrada. Vamos caminhando. Tópico de número 2. O que é que a Bíblia nos traz acerca disso? Jó era um homem sábio e próspero. Olha que interessante. Um conselheiro sábio, um homem próspero, uma prosperidade baseada no ser. Tudo isso é pauta desse tópico 2. Então vamos lá. Por que Jó era um conselheiro sábio? Olha o que o autor nos traz. Há pessoas ricas que não são sábias nem prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. E Jó se distingue nesse aspecto. Significa que nem todo aquele que é rico é próspero, porque prosperidade envolve uma série de fatores, de variáveis, que nos fazem ter uma vida de forma plena, com saúde, com harmonia, com paz, com bens. Esse é o pacote da prosperidade. Não se refere apenas a possuir bens materiais. Se refere a uma série de fatores que só Deus pode harmonizar na vida do ser humano. Não basta ter conhecimento, mas não saber aplicar esse conhecimento. Não ter a sabedoria suficiente para tomar as decisões adequadas. Mas Jó tinha um perfil adequado a isso. Ele era próspero e era sábio. Olha que coisa interessante. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Está no versículo 3 do capítulo 1. Maior não se entende apenas como aquele que tem mais bens materiais, mas aquele que agrega a prosperidade.
Esse era o sentido de maior. Ele tinha sabedoria e riqueza, ele tinha piedade. Jó se destacava pela sua postura que fazia diferença na sociedade em que ele vivia. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Você pode ver lá no capítulo 29, versos 21 e 22, isso se concretizando. Essa era a característica inerente a Jó. Jó também era um homem próspero, reiterando isso. Ele não era apenas rico. O texto sagrado destaca isso. Ele tinha esposa, ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Ele possuía um formato de família bem adequado à época. Ele era um pecuarista bem-sucedido. Olha a quantidade de gado que Jó tinha. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Entenda aqui juntas de bois como duplas de bois. Ou seja, aquele par de bois que é submetido ao jugo e trabalha na lavoura. Ele tinha 500 jumentas e tinha muitas pessoas ao seu serviço. Além de um grande pecuarista, era um grande patrão, porque tinha muitos funcionários ao seu serviço. Muitas pessoas trabalhavam para Jó, porque Jó tinha um patrimônio grande. Jó tinha, para aquela época, uma indústria muito produtiva e por isso agregava pessoas em torno de si para trabalhar naquele sentido. Essa era a característica de Jó. Jó tinha uma prosperidade baseada no ser, patrimônio, bela família, mas isso se refletia na relação harmoniosa entre ele, os seus negócios e principalmente em relação a Deus. Jó tinha um relacionamento íntimo com Deus. O texto demonstra isso e eu irei explicitar no próximo capítulo. Você irá perceber que ele prezava por manter essa comunhão, porque a diferença que se concretiza na vida do homem em relação à sua postura com a sociedade e como as pessoas o enxergam, não está na quantidade de bens que ele possui, mas no nível de relacionamento que ele consegue manter com seu Deus, tendo muito ou tendo pouco. Olha aí o detalhe. Porque o ter não pode desconstruir o nosso ser. A quanto mais é dado, mais é cobrado. Se é dado, é porque nós temos que usar dessa mordomia cristã para abençoar e alcançar outras vidas. Mais prosperidade vem com mais responsabilidade e vem também com mais possibilidade de fazer algo em favor daquilo que Deus exige de cada um de nós. Precisamos ter discernimento, precisamos ter sabedoria e precisamos saber como administrar tudo aquilo que o Senhor nos dá. Eu preciso ser feliz com um pouco que eu tenho. E se Deus me dá muito, eu tenho que ter capacidade para administrar isso de forma que a minha comunhão se mantenha íntima, o meu relacionamento se mantenha equilibrado, o meu compromisso com Deus permaneça intacto. Assim era Jó. Mesmo possuindo uma família próspera, mesmo possuindo muitos bens, mesmo possuindo muitas pessoas ao seu serviço, ele mantinha o seu nível de relacionamento com Deus íntegro diante daquilo que o Senhor exigia dele. E podemos identificar isso no próprio testemunho que Deus dá acerca dele no capítulo 1. Vamos aqui para o tópico de número 3. Que coisa interessante. Um homem de profunda piedade pessoal. Primeiro tópico. Jó era dedicado à família. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha a família, sempre comemorando, sempre realizando algo, sempre se reunindo em comunhão. Há algumas pessoas que usam esse texto para dizer que a família de Jó agia com licenciosidade, que havia bebedice e dissolução nas comemorações.
Mas o texto não traz isso de forma explícita. Pode ser que havia, pode ser. Mas pode ser também que não. Então, o que nós podemos observar e deduzir está posto diante daquilo que o texto diz. Que havia comunhão, harmonia e que eles se reuniam sempre. Portanto, era uma família que estava em contato o tempo todo e que os irmãos viviam em união. É isso que o texto expressa. Os demais detalhes, aquilo que dá para conjecturar, tem que estar limitado ao que o texto diz. Fora o que o texto diz, é mera especulação. Ele era um homem de moral e piedade. Ele possuía uma moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de um caráter irretocável, ele tinha uma vida piedosa. Ela está presente não só retratada nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. E mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Então Jó tinha aquela consciência de que tudo que ele tinha era proveniente de Deus. Jó tinha consciência de que ele precisava manter a sua família íntegra. Jó tinha consciência de que a sua postura tinha que ser uma postura de devoção em relação àquele que tudo possibilitou para ele. Jó era um homem de vida consagrada. E é esse aspecto, esse ponto que eu quero destacar. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. E não só isso, oferecia sacrifícios em favor de todos os seus filhos. Ele fazia isso de madrugada, com diligência. E na sua mente, olha o que ele expressa. Se porventura pecaram em alguma dessas confraternizações, em alguma dessas reuniões, está aqui, Senhor, o meu sacrifício, a minha oferta voluntária. Ou seja, Jó era previdente. Olha que coisa interessante, irmãos. Jó antevia a situação. Jó se prevenia. Jó fazia de tudo para viver em comunhão e santidade perante o seu Deus, mas não só em relação à vida dele, mas em relação à sua própria família. Onde está a prosperidade de um homem? Em manter o seu relacionamento com Deus íntegro e conseguir que isso se estenda para os seus. Nada melhor, nada mais grandioso do que um homem que tem uma família abençoada, guardada e que vive em comunhão com Deus. Ele, a mulher, os filhos, com a boa administração dos bens que possuem e das pessoas que estão sob o seu serviço, sob o seu cuidado, sobre a sua governança. Esse era o perfil de Jó. Esse era o perfil de um homem que agia como sacerdote do seu próprio lar, cumprindo esse ritual em favor da sua própria família. Cedo, de madrugada, de forma piedosa, com disciplina. Esse era o tipo de devoção. Essa era a consagração que Jó demonstrava. O texto diz que Jó santificava os seus filhos. Tem o sentido de separar para Deus, de consagrar. E uma pessoa que é consagrada e que consagra os seus tende a obter de Deus o melhor. À luz da vida de Jó, nós precisamos refletir e precisamos também ter uma vida consagrada a Deus. E precisamos também ter uma vida de compromisso e comunhão com Deus. E precisamos também tomar para nós esse exemplo glorioso, tremendo, para sermos bem-sucedidos em todos os aspectos. Jó era íntegro, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Viste lá o meu servo Jó? Palavra de Deus.
O próprio Deus testemunhava acerca do caráter de Jó. Imagine eu e você. Deus olhando para nós e dando testemunho da nossa postura, do nosso procedimento, da nossa conduta. Isso é tremendo. Isso é glorioso. Isso é viver de forma abundante, de forma ampla, aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra e que requer da vida de cada um dos seus filhos. Portanto, guarde esses ensinamentos no seu coração. Era um homem de caráter irretocável, um homem sábio e próspero, um homem de profunda piedade pessoal. Precisamos tomar como exemplo a vida de Jó, a sua trajetória, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos vitoriosos diante daquilo que o Senhor requer de nós. Concluindo, o autor traz: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Olha que interessante. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Qual é a matriz? Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo, vamos lá, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Olha que interessante, irmãos. Olha que exemplo que a palavra de Deus traz para nós, sobre o qual nós precisamos nos debruçar. E para refletir os questionamentos do final da lição, o que podemos afirmar acerca de Jó? Ele era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Como ele é descrito no primeiro versículo? Como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. O que fazia de Jó um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação? O reconhecimento da sua sabedoria, isso é notório, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó entendeu isso. Em que estava estabelecida a prosperidade de Jó? Não somente no ter, mas principalmente no ser, que se sobrepõe ao ter, ou que se sobrepunha ao ter. Do que o homem Jó foi possuidor? De uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Olha que interessante. Guarde isso no seu coração. Permita que isso se torne prática na sua vida, para que Deus possa olhar dos céus e testemunhar de você, testemunhar de mim, como homens, como filhos, como os verdadeiros servos que Ele separou, capacitou, direcionou e que tem se esforçado para fazer a sua santa vontade. Amém? Então que Deus te abençoe, que você seja mais do que vencedor na presença do Eterno, que você tenha uma semana vitoriosa e possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre a tua vida. Que sejamos como Jó, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixe seu like, faça seus comentários, se inscreva no canal. Contribui para que nós continuemos realizando esse trabalho. Um grande abraço para você e para a sua família. Fique na santa paz do Senhor Jesus.